Ser gay na escola não é fácil, né, menina? Não é fácil, olha. Bora. E aí, gente, bem-vindas aqui ao Adodi, bem-vindos também ao Adodi. Vamos falar disso aí hoje. Eu queria muito falar sobre essa questão de ser gay na escola, como é ser uma poquezinha na escola, uma gayzinha, usando a minha experiência e o meu relato, porque acho que tem coisas que precisam ser ditas. Então, se você é uma pessoa LGBT, já comenta a sua trajetória na escola, enfim, porque o lugar difícil pra gente, né? O lugar difícil. Se você não me conhece, eu sou o Giovanni Vicente, vai me seguir nas redes sociais, vai saber quem eu sou, quem é essa pessoa aqui que tá vos falando. Então se inscreve nesse canal, é importante. Compartilha esse vídeo se tu se interessa por esse tema. Compartilha principalmente com professores, pais, mães, gente que cuida de criança, responsável, que tá cuidando de alguma criança, adolescente, porque é importante. Deixa like e bora. Antes eu queria fazer um agradecimento diferente, porque assim, tem muita gente elogiando minha voz, tanto nos últimos vídeos, quanto no Twitter, no Instagram. Então assim, gente, obrigado. Não sei de onde tá saindo esses elogios. Mentira, sei sim. Obrigado mesmo. As pessoas dizendo que minha voz é bonita, que minha voz acalma, enfim. Então assim, obrigado. E modéstia à parte, é bonita mesmo, né? É bonita mesmo. Mas bora, vamos falar sobre ser gay na escola. É muito complicado, porque... E falando da minha experiência, né? É claro que hoje é um pouquinho diferente, mas ainda é difícil. Mas como a minha infância foi em 2000, nasci em 94 e eu entrei na escola em 2001. Foi de 2001 até 2009 o meu ensino fundamental. E apesar do ensino médio ter sido difícil, o ensino fundamental foi o mais difícil, o mais complicado, assim. Porque aconteceu muita coisa e nada era feito porque, tipo... né? Não se discutia essa questão. Quando acontecia algum tipo de violência, professores não faziam nada, literalmente nada. E quando faziam era só tipo, ai queridinho, vamos parar de agredir o coleguinha. E ficava por isso mesmo. Eu que lutasse com minhas questões. E tinha que lutar porque ia fazer o quê? Mas assim, já entrando mais a fundo, foram coisas bem assim, trem difícil. Eu me lembro de uma ocasião, por exemplo, assim, já nos primeiros anos, porque aparentemente eu era a única poquezinha da escola, o único menino gay da escola. Deviam, assim, aquela coisa, né, dos estereótipos, olham pra você e falam, deve ser gay. Um menino negro, afeminado, e não conseguia esconder os trejeitos, então eles olhavam e pensavam, ele é. E aí, nesse contexto, eu me lembro de uma ocasião, porque as meninas eram preconceituosas, mas elas ficavam na delas. Já os meninos eram insuportáveis, assim. Eu me lembro de uma vez que tinha um paredão num corredor da escola só de meninos. E aí eu passei, eu só não fui agredido porque não deixaram. E aí não deixaram o professor mesmo. Me lembro que eu estava no paredão e os meninos começaram a me xingar de viado e a me segurar assim, sabe, pelo braço e pela perna. E só não rolou coisa pior porque, né, chegou um adulto ali e impediu. Eu estava na 2ª série, os meninos eram da 6ª série, tipo, muito maiores que eu, muito maiores do que eu. Eu sempre fui magro, então pensa. E teve uma outra ocasião que um menino que sentava do meu lado na escola, já até contei isso para alguns amigos, que chutou a minha costela, me xingando de quê? Novidade, né, de viado. E chutou a minha costela de um jeito assim que doeu muito, e aí, e me ameaçou, dizendo, você não conte pra professora, que senão eu te pego lá fora. E aí a professora chegou, e obviamente eu não contei, porque eu fiquei com medo, só que aí uma menina tomou as dores por mim e disse que fulano de tal tinha me agredido. E aí eu confirmei com a professora, porque eu acabei me sentindo seguro ali com a sala. Só que aquele menino vinha de um contexto de violência, assim, né? Hoje eu sei quem é ele, eu não sou amigo dele, mas eu sei quem é, de onde ele veio, e eu entendo aquele comportamento. E aí a gente já saca, por exemplo, porque o espaço da escola é muito racista e homofóbico, porque essas crianças absorvem toda essa cultura na rua, em casa, com pais, ainda mais naquele contexto que essas coisas nem eram tão discutidas igual são hoje. E assim, gente, é uma coisa insuportável, porque era todo dia, e eu falo sem brincadeira, é todo dia a sua autoestima e você sendo atacado com palavras todos os dias. Isso para uma criança é absurdamente violento, porque você todo dia precisa lidar com aquela carga de informação pesada e negativa e ninguém fazer nada. Porque eu não ia chegar na minha mãe ou num professor e dizer, professor, vamos usar esse exemplo, tá acontecendo isso e isso comigo, professor, o que eu posso fazer? Como aquilo não era discutido e muitos professores, né,
vamos ser sinceros, eram homofóbicos e, enfim, não faziam nada porque, viadinho. Eles iriam contar pra minha mãe e aí ia virar um loop infinito de homofobia, no qual a minha mãe e meu pai, em vez de perguntar por que eu tava sendo agredido, ia chegar em mim e ia perguntar assim, por que estão te batendo? Tu é gay mesmo? Porque assim, meus pais são incríveis, me educaram de forma incrível, só que eles são de uma geração que foi educada de forma homofóbica e por mais que eles diziam pra mim que qualquer coisa que acontecesse eu tinha que dizer pra eles, como a gente não discutia essa questão de LGBTs, né, sobre respeito aos gays, e eles inclusive reproduziam homofobia em casa, eu não via em casa um espaço seguro para dizer isso. Então, assim, era uma criancinha de 6, 7, 8 anos, todo dia lidando com homofobia e nunca poder desabafar com ninguém. Agora tu pensa, o trauma que isso causa para uma criança na adolescência. Para eu me livrar dessas feridas, foi necessário eu tocar nelas muitas vezes. Muitas vezes, porque assim, foram 10, 11, 12 anos, todos os dias. Parece exagero, né? Mas pra quem não vive pode parecer mesmo, mas pra quem vive era realmente todo dia. E aí, mais pra frente, na sexta série, tinha um garoto muito homofóbico. Muito, muito. E ele me perseguia fielmente, assim, nossa. E ele tinha um grupinho de garotos, né? O grupinho dos valentões. Só que eu entendi o rolê dele porque, assim, ele me pregou pra Cristo, assim. Ele me pregou pra Cristo, porque ele me perseguia muito. Só que um belo dia, a sala tava vazia, tinha poucas pessoas, e a escola tava vazia também. E tinha só uns meninos, assim, no fundão da turma, mas nem tava reparando o que tava acontecendo, e eu tava na porta olhando pra frente, em pé. E na época o nosso uniforme era bem fininho, então a calça era bem fininha, né? Você pegava parecia que tava pegando na pele, assim. E aí ele veio por trás e me encoxou e apertou a minha bunda e saiu piscando pra mim com um olhar de sarcasmo, assim. E ali eu entendi o que acontecia naquele caso específico com ele, né? Eu odeio quem diz que todo homofóbico é gay enrustido, porque isso é jogar a culpa pra gente. Isso não é verdade. Homofóbico é homofóbico e pronto, acabou. Só que naquele caso, existem casos em que sim, a homofobia internalizada faz alguns caras odiarem a gente. Era o caso dele, assim. Ali eu entendi porque que ele me odiava, sabe? Mesmo criança, eu já entendi porque que ele me odiava. Foi um assédio, assim, ele pegou na minha bunda muito forte e me acolchou, só que eu também não fui denunciar, porque, tipo, ia acreditar em quem? No machão rodeado de menino ou na única bibinha da escola, né? Que era assim que me chamava. Então, o ensino fundamental foi muito louco, assim. E depois até entrou 2 meninos que também eram gays, só que eles eram assumidos. E eu me lembro que eu me peguei reproduzindo homofobia porque, tipo, como eles eram assumidos, eu fiquei num misto de alívio, não vou ser mais o único, e num misto de, putz, agora vão perceber que eu sou gay porque vão me comparar com eles. E aí, queria aquele ódio de querer distanciamento, sabe? Distanciamento mesmo deles. Mas eles ficaram pouco tempo, nunca chegamos a ser amigos, até porque tinha atrito entre a gente. Eles eram assumidas e eu não, e elas viviam me implicando porque, tipo, sabemos quem você é, tá, querida? E estavam certas. Mas saíram logo e eu voltei a ser a única bicha da escola, né? Pelo menos assim, dentro dos estereótipos. E ainda pra piorar o negócio, eu era um menino que não bastava ser afeminado, era negro, né? Então era a lacraia da escola, a dançarina. E aí, para o pensamento daquele pessoal, era tipo, gente, mas já não basta esse menino ter esses traços, ter essa pele, ainda é gay, como que pode um negócio desse? E aí eu era lacraia e fui durante muito tempo a lacraia da escola por ser afeminada, né, negra e comparada com ela. E na época eu morria de ódio porque, né, homofobia internalizada, racismo internalizado, essas coisas todas. E os professores nunca faziam nada e alguns até viam as agressões, tanto verbais quanto físicas, acontecerem e não faziam nada. Mesmo nessa vez que eu estava no corredor com um paredão de rapazes que o professor impediu a agressão, ele não fez nada por aqueles meninos para corrigir. Simplesmente me tirou de lá, tipo, eu vou evitar essa agressão. Fiz uma bondade do dia. O ensino fundamental foi o mais difícil, porque, gente, você não tem noção do quanto é difícil ser uma criança e ter que lidar com isso sozinho. Então, inclusive, hoje em dia, um recado para você que é pai, você que é mãe, você que é professor, principalmente pais, mães e responsáveis por crianças e adolescentes. Se desconstrua e demonstre para a pessoa que você está criando, para o seu filho, para sua filha, para a pessoa, enfim, para a criança que está contigo, para o adolescente que está contigo, que ele pode e deve contar contigo
para qualquer situação e que ele não deve se sentir envergonhado de dizer nada para você. Demonstre para ele que a sua casa é segura para que ele possa dizer para você, por exemplo, que sofreu uma agressão homofóbica, sabendo que você não vai questionar ele se ele é gay ou não, porque isso não vai ser um problema para você. O problema vai ser ele ter sido agredido. Então, monte um ambiente seguro para que essa criança possa confiar em você. Porque por mais que eu amasse meus pais, amo meus pais, eles são pessoas que eu sempre confiei pra tudo, pra isso eu não podia, porque eu sabia que a cultura deles era homofóbica, sabia do meu jeito, né? Não com essas palavras. Então por isso que eu não compartilhei. E toda a minha geração foi marcada por isso. E as anteriores, então, a gente nem diz, né? Então cria esse espaço seguro, sabe? E se você é professor também, fica de olho. Fica de olho nos seus alunos, fica de olho nas pessoas como lidam com o seu aluno, como seus alunos se comportam com isso e corrija, sabe? A gente sabe que a realidade da escola ainda é difícil, mas tente fazer sua parte. E aí o ensino fundamental foi esse inferno, foi um inferno, tipo... Tive momentos muito felizes, mas foi um inferno e é uma fase que ficou pra trás e que se alguém me perguntasse se eu queria viver novamente, eu diria que não. Tá bom, né? Chega, tá ótimo, não tenho nostalgia, só de alguns momentos específicos. Mas eu tinha uma amiga que assim, também era excluidona, testemunha de Jeová, então era excluída do rolê. A gente formou uma dupla de excluídas e fez a amizade na escola, né? Me lembro, inclusive, que uma vez me forçaram a dar um selinho nela pra demonstrar que eu gosto de meninas. Enfim, não adiantou nada, continuaram me perseguindo. E aí no ensino médio foi um pouco mais fácil porque eu saí do armário, né, com 16 anos, inclusive tem uma saga sobre isso, uma playlist onde eu conto saindo do armário de forma mais geral. Aqui eu estou especificando essa coisa da escola. E aí no ensino médio foi mais fácil, porque como eu saí do armário eu já me posicionava mais, eu já me impunha mais, eu já fazia piada comigo mesmo, inclusive. Então os meninos, né, ficavam meio que sem chão, tipo, como é que eu vou ofender esse viado? Não tinha como. Só que aconteceu uma ocasião de um menino, de uma vez uma amiga minha postar no Facebook uma imagem de dois caras se beijando e me marcar, homenageando, assim. E aí esse menino viu e começou a me xingar no mesmo post e chamou os coleguinhas, né? E rolou até uma ameaça de agressão física e tal, mas acabou não rolando porque, inclusive, aconteceu uma coisa interessante, que foi um menino, um cara do ensino médio já também, que era parte de torcida organizada e tinha um grupão dele na escola, chegou pra uma amiga minha e disse assim: se esse menino tocar um dedo no Giovanni, você me fale, que a gente vai dar um jeito. Protegidíssima, protegidíssima. Inclusive contei isso também lá nessa playlist do Saindo do Armário, vai lá ver. E, enfim, no ensino médio foi mais tranquilo, assim. Passei por situações homofóbicas, só que no ensino médio eu tive um professor gay, que hoje, na verdade, né, é uma mulher trans, mas na época se entendia gay, e foi a única pessoa que me perguntou se eu tava bem depois desse episódio, que se preocupou em chegar em mim, sabe? Única pessoa. Os outros professores, e eu sei que isso foi assunto entre os professores, porque ele me disse. Na sala dos professores, isso foi um assunto. Ele foi o único que chegou em mim para me perguntar se estava tudo bem. Então é isso, assim, eu queria compartilhar essas experiências. Né? Se você é uma pessoa LGBT, comente aí embaixo como foi a sua trajetória na escola. A trajetória pra gente na escola é muito difícil, ainda mais quando você é uma criança negra e provavelmente LGBT. Tô dizendo provavelmente porque a gente na infância não tem muita noção disso. E aí a gente tem que lidar com o racismo e com a LGBTfobia ao mesmo tempo e sem um chão e sem um apoio de onde se escorar, sabe? Então comenta a sua trajetória e se você conseguiu superar isso. Eu consegui superar depois de mexer muito nas feridas, de começar a falar mesmo sobre isso com as pessoas que eu gosto, de contar minha experiência, de contar minha história, porque aí a ferida, depois que é mexida, ela se cura, né? Enfim, eu não tenho traumas dessa época, mas são momentos também que eu não gostaria de viver novamente. E que é possível fazer com que as nossas crianças não vivam isso, né? Então, garantir que as nossas crianças e adolescentes que aparentemente não são heterossexuais, aparentemente, né, lendo os estereótipos, não passem por isso. Então, é importante discutir isso, porque a escola é um espaço infernal e precisa mudar, sabe? Precisa mudar. Então é isso, você que é pai, mãe, responsável por alguém, professor, professora, fique atento e crie um espaço seguro para os seus alunos, porque, cara,
É difícil. Olha a minha experiência de assédio, agressão, xingamento. E agora imagine, eu ainda sobrevivi à escola, né? Por exemplo, pessoas trans e travestis geralmente nem conseguem terminar, são expulsas ou elas mesmas saem da escola de tão violento que é esse lugar. E ainda é violento, apesar de ter mudado. E só mudou em grande parte porque hoje muitos meninos e meninas LGBTs se impõem. Tipo, a violência ela continua, mas eles se impõem. E aí é um embate maior, é um rolê maior, assim, né? De imposição mesmo. Tipo, cara, eu não vou deixar você me agredir, sai daqui. É isso. Mas não deveria ser violento, deveria ser pacífico, resolvido no diálogo, com ideia de respeito permeando ali, mas não é o que acontece. Mas é isso, se inscreve nesse canal, comente o que você tem a dizer sobre esse assunto, compartilhe a sua experiência. Se você é um hétero cis, pelo amor de Deus, aprende. Aprende. E é isso. Beijos.